Deu. Olá, como vai você? Tudo bem? Curtindo a chuvinha? Muito bom a chuva aí na nossa região. Estávamos realmente precisando de uma boa chuva. Como vai a família? Como você está nesse período? Chegando aí ao meio de mais um mês e podemos dizer que até aqui o Senhor Deus tem nos abençoado. Tudo bem, hoje começando um pouquinho atrasado aí, né? Mas atrasado, mas não esquecido, né? E eu quero compartilhar com você uma palavra hoje. Hoje talvez a nossa live vai ter uns 40 minutos, 30, 40 minutos. E quero ler uma palavra do apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, também seu discípulo, né? Também seu filho ministerial. E antes de nós discorrermos aqui a palavra de hoje, né, sempre trazemos aqui na sexta-feira uma palavra para a liderança, uma palavra para quem está servindo a Deus, para quem está trabalhando na obra, para quem está pastoreando, enfim, para você que está aí ocupado no reino de Deus, gastando o tempo da sua vida nesse curto tempo que nos resta como igreja sobre a face da terra. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra e quero trazer para vocês 4 frases bem legal e interessante e que vai ajudar você grandemente no trabalho que você faz. Então, mas antes eu gostaria de pedir a você que, né, se após você ouvir esse vídeo, você gostar dele, né, dê o seu like aí, dê o seu joinha aí. Né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Não custa nada e não dói nada. Né? É só clicar ali no inscrever-se e inscrever as notificações. Clique no sininho ali, no sininho que aparece ali do ladinho, e clique em todas para que você receba as notificações aí. E lá embaixo, né, você pode, aqui bem embaixo, você pode escrever ali algo referente ao que você escutou, se você gostou, se você não gostou, não é? Você pode fazer um comentário com toda a liberdade e certamente será apreciado por nós aqui. E também, se a mensagem foi importante para você, compartilhe com os seus amigos. Certamente, se foi bom para você, vai ser bom também para os seus amigos, suas amigas, enfim, seus colegas de ministério. Tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados e que atuam dentro do propósito de Deus, ok? Então vamos para a palavra então. Eu quero convidar você para ler comigo no livro, ou você pode escutar. Eu não sei em que condição você está, se você está em casa, se você está na rua, se você está esperando alguém, se você está numa fila, se você está dentro do carro, enfim, se você está aí no meio de pessoas, escutando aí pelo áudio, né? Então apenas escute a leitura da palavra que eu vou ler aqui em 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ok? Esta é a palavra do apóstolo Paulo, endereçada na carta enviada para seu filho na fé, Timóteo, dando a ele recomendações a respeito do seu ministério. Queridos, eu creio que o que vamos comentar hoje aqui, ele já acontece dentro da família.
dentro da família, que é o exemplo de pai, exemplo de mãe para os seus filhos, que são aquela geração que vem depois de você, que vem depois de nós, são os nossos filhos que vão seguir esta vida carregando consigo tudo aquilo que nós, pais, ensinamos para eles. É bem verdade que hoje nós vivemos uma época na sociedade em que os pais não têm tido muito tempo para ensinar os filhos, não têm tido aquele convívio de pai e filho, e isso tem causado um certo prejuízo nas gerações. Realmente nós temos uma geração de pais ausentes e que não foram presentes na vida dos filhos. Muitos pais às vezes foram presentes na vida dos amigos, foram presentes no trabalho, foram presentes de repente naquilo que gostaram de fazer e que gostam de fazer, que logo envolve os seus amigos, mas não foram presentes na vida dos filhos. Então hoje nós temos uma sociedade carente de pai, que não deu exemplo. E em contrapartida nós encontramos uma geração de filhos que dizem consigo mesmo: eu quero ser pelo menos parecido com meu pai ou parecido com a minha mãe, porque o que aprendi deles foi de grande valia, de grande qualidade, que eu quero isto para mim. E naturalmente muitos, como eu tive meu pai, como hoje tenho meus filhos, como eu um dia disse: isso que eu vi no meu pai não quero para mim, E então nossos filhos podem olhar muitas coisas em nós e dizer: isso que vi no meu pai, isso que vi na minha mãe, não quero levar isso comigo. Mas em contrapartida, muitas coisas boas acompanham a vida dos filhos. O apóstolo Paulo foi um homem exemplar, foi um pai espiritual, O apóstolo Paulo foi aquela pessoa que gastava dias, meses e anos da sua vida. Podemos dizer que ele não só gastava, como gastou toda a sua existência, todo o tempo da sua existência no ministério do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um formador de liderança, foi um gerador de apóstolos e um gerador de pastores. O apóstolo Paulo foi um homem talhado, preparado por Deus para se multiplicar na sua vida, para multiplicar o seu ministério, para multiplicar os seus valores, os seus dons, e isto ele o fazia muito bem. Ele fazia isso de forma muito bem, Então, o apóstolo Paulo aqui ele está se referindo ao seu filho na fé, Timóteo. Então, tomando assim como um exemplo para nós a vida do apóstolo Paulo, então aquilo que o apóstolo Paulo ele ensinava para as pessoas, ele vivia. Primeiro ele fazia, ele deixava com que os seus seguidores o vissem, ele deixava com que os seus seguidores o ajudassem, ele também trabalhava em equipe junto com eles, e isto era uma forma em que o apóstolo Paulo ele gerava, ele reproduzia, podemos usar essa expressão assim, no seu ministério. Ele se reproduzia na vida dos seus discípulos. Tanto que o que vemos na vida do apóstolo Paulo é que ele procurava se multiplicar naqueles, ele procurava fazer uma geração de igual a dele para muito melhor que ele, Então a gente vê essas qualidades no apóstolo Paulo, Então você percebe aqui que o apóstolo Paulo ele fazia exatamente isso aqui, Se você vê essa pequena gravura aqui, você pode ver que aqui na frente está um líder, Um líder que vai na frente.
é o líder que faz, é o líder que dá o exemplo, é o líder que é um espelho, né? Ele se torna o exemplo daqueles que vêm atrás dele. Isto é aqui apenas uma gravura, mas se você vê o rastro do líder de vermelhinho aqui, você pode ver que quem vem atrás está pisando no mesmo lugar, está seguindo o rastro da sua liderança, ok? Então, o apóstolo Paulo, ele fazia exatamente isto, ele fazia exatamente isto, ele ia na frente e ele fazia. Tanto que a expressão dele para Timóteo é: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, né? Que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, né? Quando Paulo diz, e o que de mim, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, ele é o líder, ele é o apóstolo, ele é o pastor, ele é o líder, enfim, do setor, ele é o líder da rede, ou ele é o pastor da igreja. Ele está dizendo, o que de mim ouvistes, né? O que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. E aqui nós podemos, com certeza, não está escrito aqui, vistes, né? Está ouvistes, o que Timóteo tinha ouvido, mas certamente ele tinha visto também. Então, se Paulo colocasse assim, o que de mim vistes e ouvistes, né? Então estaria de uma forma igual. Porém, nós precisamos subentender e interpretar o texto de forma que Paulo quis dizer muito mais do que ouvistes aqui para Timóteo. Então, queridos, que ouvistes de mim, que recebestes de mim, né? Veja bem aqui, o foco de Paulo era Timóteo. Paulo desenvolvia na vida de Timóteo o seu ministério. Paulo o encorajava, Paulo o treinava, Paulo o oportunizava, né? É preciso hoje também, nós entendemos como pastores, como líderes, oportunizar as pessoas, dar oportunidade às pessoas. Até porque quando você quer conhecer uma pessoa, basta você dar uma oportunidade para ela, não é verdade? Você dá uma oportunidade e logo você conhece a pessoa, né? Então, quando nós não oportunizamos as pessoas, nós não o conhecemos. Então, oportunizar faz parte de um treinamento, faz parte de um processo de equipar as pessoas para o ministério. Então, treinar as pessoas naquilo que nós estamos fazendo. Então, o apóstolo Paulo diz, o que de mim ouvistes e vistes, né? Isso confia a homens fiéis. Então você pode ver que Paulo, ele estava já se preparando para ver com os seus olhos uma terceira geração, a geração dele, a geração de Timóteo, e agora estava levando Timóteo a transferir o que dele havia recebido. Timóteo não poderia ficar com todo o tesouro ministerial que Paulo ensinou para ele. Ele não poderia ficar com todas essas maravilhas ministeriais para ele. Ele tinha que repassar, porque assim como Paulo se multiplicava em Timóteo, assim Paulo levava Timóteo a se multiplicar nos outros, outra geração. Então você pode ver que Paulo recomenda a Timóteo a se multiplicar numa próxima geração. E veja que Paulo é bastante cuidadoso quando ele diz assim, confia-o, o que de mim aprendestes, confia-o a homens fiéis. Então veja a qualidade de homens que deveria receber os ensinamentos e o derramar da graça que Deus tinha colocado na vida de Timóteo através da vida do apóstolo Paulo, na vida daquelas pessoas, daqueles homens que tivessem fidelidade. Por quê? Porque Jesus disse que nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos, não é verdade? Não podemos lançar as nossas pérolas aos porcos, porque porco não tem discernimento nenhum. O que o porco vê é comida, né? Ele pode comer um anel de brilhante, ele pode comer uma pérola caríssima, para ele é tudo comida.
não é? Então, não lançar. E quando Jesus falou, o Senhor Jesus falou para não lançar nossas pérolas aos porcos, ele estava dizendo que nós não deveríamos, não é, passar para pessoas coisas de grande valor para uma classe de pessoas que desprezaria, que jogaria no lixo, que não daria a mínima importância para aquilo que de repente você pagou um preço para aprender, você gastou tempo de sua vida, você ralou para aprender, você treinou, você se esforçou, você orou, você jejuou até chegar num certo nível. Então tudo isso que você de repente possui hoje na sua vida aí, não pode ser jogado aos porcos, não pode ser jogado assim para quem não der valor. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui que as pessoas que ouviriam e que receberiam de Timóteo deveriam ser homens fiéis, né? Homens fiéis que sejam idôneos, que sejam capazes, né? Que sejam capazes para também ensinarem outros. Então veja aqui que Paulo já vê lá uma quarta geração. Uma quarta geração. É maravilhoso isso, né? É precioso demais. E então, queridos, eu já em algumas outras lives aqui, eu já tenho citado aqui, acredito que já, essas 4 frases, que ela é um eixo central do caminhar de uma liderança, né? Então, como Paulo, ele foi o espelho de Timóteo, exemplo de Timóteo, e Timóteo viu ele fazer tudo o que ele ensinava para Timóteo, bastava ele dizer, olha para mim, né? Olha para mim, veja como eu faço. Então, queridos, vivemos um tempo assim que não temos como fugir de uma realidade. Que hoje, como nos tempos passados, tudo o que queremos que cresça é necessário esforço, é necessário transpirar, é necessário suar, é preciso transpirar para você construir alguma coisa na sua vida. Tudo o que nós pensarmos, desejarmos, sonharmos, é preciso lutarmos até alcançar o nosso objetivo. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem e quero com isso passar para outros o que o Senhor Deus me permitiu aprender. Então, o apóstolo Paulo, ele era assim. E nos dá esse exemplo de não guardar conhecimento na gaveta, né? Então ele queria que Paulo fosse um protótipo seu. Paulo fosse um imitador seu. Tanto que o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então veja bem, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava dizendo assim, em outras palavras, interpretando esse texto, ele não estava dizendo, me imitem a mim. Não, imitem a Jesus, assim como eu imitei. É isso que ele estava querendo dizer. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como eu imitei a Cristo, assim vocês também imitem a Cristo. Não imitem o apóstolo Paulo, mas imitem a Cristo. Contudo, essa expressão de Paulo foi um ato de humildade para que ele não viesse a transparecer uma ideia de que ele estivesse se exaltando, como se ele fosse o apóstolo que chegou mais perto de Jesus. Não, ele estava dando uma palavra de sabedoria e dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então ele imitava Cristo. Então quem quisesse imitar a Paulo, deveria imitar também a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados, 4 frases que eu quero falar hoje aqui, nessa live. A primeira frase é bem fácil, né? Eu faço, né? Eu faço. Eu faço, você vê. Eu faço, você me ajuda. Você faz. Eu te ajudo e você faz, eu vejo. Ok? Talvez você já conheça
não é? Ou não, certamente a maioria não conhece essas 4 frases ainda, que elas são o eixo central de um ministério visionário, né? É um ministério visionário, um ministério que tem visão de mundo, que tem visão de evangelizar o mundo, de evangelizar o maior número de pessoas possíveis na terra, né? Então, para isso, para evangelizar, é preciso que nós tenhamos o entendimento, né? Para nós evangelizar o maior número de pessoas possíveis, é interessante entendermos que sozinho nós não conseguiremos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa só. Você também é uma pessoa só, né? Então, eu sozinho, eu não poderia fazer muitas coisas. Você sozinho, você não pode fazer muitas coisas. Assim acontece também no pastoreio da igreja, não é? Se de repente você é um líder que gosta de fazer tudo, né? Então tenho que lhe falar que você vai cansar em seguida. E a sua produção, ela não será da forma como você almeja, porque você é uma pessoa só, né? Você é uma pessoa só. Então você é aquela pessoa que faz, né? E agora tem alguém que te vê, tomando por base aqui essas 4 frases. Eu faço, você vê. Tudo que você faz, querido irmão, querida irmã, você líder, você pastor, tudo que você faz, você está na vitrine, alguém está te vendo, né? É importante e é extremamente necessário que você continue fazendo, porque alguém está te vendo. Agora, não basta que você faça e apenas alguém te veja. Você precisa trazer alguém para fazer junto com você. Você precisa trazer alguém para te ajudar. Então, eu faço, você vê. Eu faço, você me ajuda. Aqui entra uma parte de treinamento, companheirismo. É comum nós vermos muitos líderes, né, que desenvolvem esse princípio do apóstolo Paulo e logo estão criando um lastro, para o crescimento, né? Quando falo em lastro, em crescimento, existe um tipo de bambu chamado bambu chinês, e esse bambu chinês, de uma vez enterrado na terra, ele leva até 5 anos para aparecer a parte de ramificação. Os ramos do bambuzal, eles não aparecem por cerca de 5 anos, né? Por quê? Porque antes de sair da terra para a superfície, logo eles precisam criar um lastro de raízes. Então eles vão se infiltrando, a raiz, ela vai se infiltrando na terra, ela vai tomando espaço na terra, criando uma estrutura bem forte, bem embasada, com raízes fortes, de maneira a que as raízes deem suportação a um bambuzal. Você já viu que os bambuzais na tempestade eles não caem? Eles têm raízes profundas, eles estão bem aclopados uns aos outros e eles fazem muito barulho no vento, porém eles não são arrancados com o vento. Dificilmente, eu nunca vi, né? Dificilmente se vê por causa do seu sistema de enraizamento nas profundezas da terra. Então, o bambu chinês ele leva 5 anos para aparecer. Então, depois de um lastro bem forte de raízes, aí começa a vir todo junto. Começa a brotar bambu para todo lugar e dentro de algum tempo você tem um enorme de um bambuzal. Por quê? Porque as raízes foram se alastrando, cultivadas, se preparando para a sustentação. Então tem uma música que eu gosto muito de ouvir, não é? Vou para me lembrar aqui da cantora, né? Que fala sobre as raízes. Só quem tem raízes suporta o que eu suportei, não é? Só quem tem raízes pode chorar o que chorei. Só quem tem raízes, no meio do choro,
pode adorar ao Senhor. Não é? Daqui a pouquinho ela vai se lembrar aqui e vai me dizer. Então, veja, raízes, né? Se você... Sara Farias, né? Sara Farias, se você não conhece essa canção, essa música, é da Sara Farias, Raízes, né? Então, quem tem raízes, querido, está firmado, né? Então, todo o ministério tem que ter raízes. Por isso, o ministério não pode ser um ministério aleatório. Você entende? Não pode ser uma coisa tipo louco, né? Que de repente a gente sai por aí, não é? Plantando sem cuidar da plantação. Então veja bem, o bambu chinês, 5 anos trabalhando nas raízes. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo estava cuidando de Paulo, ele estava gerando uma raiz ministerial. Como o apóstolo Paulo ganhou muitas, ele ganhou Filemon. Nossa, o apóstolo Paulo ganhou muitos homens e treinou aqueles homens para o ministério. Ele ganhou muita gente para o ministério, né? Tendo em vista também que Barnabé foi um discipulador do apóstolo Paulo, não é? Que preparou aquele homem, cuidou daquele homem, passou tempo, anos, ao lado do apóstolo Paulo, do então Saulo de Tarso, né? Cuidando dele, para que ele se tornasse um grande homem de Deus. Então veja que na vida do apóstolo Paulo está ali também o cuidado, não é? Então a qualidade das pessoas, quando pessoas cometem erros, queridos, todos nós cometemos erros, mas nós temos muito mais qualidades, não é? Veja que uma pessoa que está fazendo as coisas certas, exercendo o seu chamado, a função, independente de qual função seja, essa pessoa, ela está agindo, exercitando as suas qualidades, porém, de repente, uma falha, parece que as qualidades desapareceram. Você percebe que muitas vezes nós somos tentados a isso, as qualidades desapareceram, só aparece o defeito, às vezes é apenas uma manchinha, né? Eu vou pedir para minha filha me trazer uma canetinha aqui, né? Estou dando serviço para ela hoje, né? Às vezes é apenas uma manchinha, e essa manchinha é o que aparece, não é? Às vezes aquela manchinha, ela é tão atrativa que nós acabamos até matando as pessoas, matando um relacionamento, né? Eu vou fazer uma bolinha aqui, né? Você vai entender, né? Veja bem, toda essa parte branca aqui, tá aparecendo a bolinha aí, minha filha? Toda essa parte branca aí, ó, são coisas boas. É luz, tem qualidade. Mas de repente na vida de uma pessoa, não é? Aparece uma manchinha preta. Aí o que acontece? Somos tentados a não ver a parte branca. Não ver mais. Por enquanto estamos enxergando só a parte branca. Mas de repente a partezinha preta aparece. Então parece que essa parte preta ela é mais importante que todas as demais. Os demais espaços nesse papel aqui. Na vida da pessoa, só as qualidades devem ser vistas. Porque uma manchinha, querido, se essa pessoa se consertou e ela, veja bem, desapareceu, ela consertou, apareceu, voltou às qualidades de novo. Então, Barnabé era um homem assim. Barnabé enxergava as qualidades na vida das pessoas e ele foi um discipulador do grande apóstolo Paulo. Então, queridos, eu faço... Você vê, eu faço, você me ajuda. E a questão, o Timóteo ajudava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dava um exemplo para ele de fazer, Timóteo via, Paulo fazia e agora trazia Timóteo para ajudá-lo. Então, eu faço, você vê, eu faço, você me ajuda. Chega um momento, querido, em que a pessoa já caminhou, você como líder já caminhou com o seu liderado, você já caminhou com o seu discípulo, ou você já caminhou... Não é com a pessoa que você está discipulando, que você está ganhando para Jesus, que você está orando com ela, porque tem que ter envolvimento. Se você quer ganhar alguém para Jesus, olha, ganhar, queridos, pense numa mulher grávida. Uma mulher grávida não é como um pássaro que põe o ovo do dia para o outro. Não, é gerado um filho. 9 meses. Então, para se ganhar uma alma para Jesus, tem que ser gerado. Não é? Como o apóstolo Paulo, ele usa umas expressões dizendo que
os filhos na fé dele foram gerados no Evangelho. Gerados no Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa, gerados no Evangelho. Eu estou discipulando um irmão, muito querido ele, né? Não vou mencionar o nome dele aqui, mas estou discipulando ele, estou passando uma apostila de os primeiros passos na vida cristã e acompanhamento inicial, né? Para quem conhece aí o trabalho que nós realizamos, o acompanhamento inicial. Então, estamos na terceira lição. É precioso demais você conviver e você ensinar uma pessoa que não tem a mínima experiência de ler a Bíblia, pelo menos. Nem isso. Mas tem crido em Jesus, né? Tem aceitado, tem entendido o propósito e tem se rendido aos pés do Senhor. Isso é precioso. Então estamos gerando uma alma. Não é? Estamos gerando uma alma, porque se uma pessoa aceita Jesus, querido, ela é como uma criança que nasceu. Você não pode abandonar uma pessoa que aceitou a Cristo. É muito comum, nós ouvimos muitas vezes pregadores que dizem, olha, fiz um apelo e 200 pessoas aceitaram Jesus. Mas às vezes o pregador não sabe nem o nome de uma sequer, né? Então é preciso cuidar. O apóstolo Paulo cuidava, né? Nós aqui do Ministério Rio da Vida, nós cuidamos, nós nos preocupamos que se uma pessoa aceita Cristo, ela precisa de alguém do lado, né? De alguém do lado. E você tem que entender que aquela pessoa vai precisar de você, de tudo que de bom você tem, para que ela possa assim receber o melhor e ser uma grande pessoa no reino de Deus, que vai levar muito de ti, daquilo que você ensinou, não é? Que é da palavra de Deus, mas aquilo que você foi o canal de Deus na vida daquela pessoa, então ela vai levar. Então quando você vê essa pessoa te ajudando, é importante que você entenda que ela precisa aprender com você. Então, você faz, né? E eu vejo, é a última parte, mas eu faço, você me ajuda. Então a terceira frase é, depois que a pessoa te ajuda, você vai conduzir ela a fazer. Só que vai inverter as posições. Ao invés de você, líder, fazer e o teu discípulo te ajudar, agora o discípulo já aprendeu com você, então ele vai fazer e você vai ajudá-lo. Você está entendendo? Então veja, não tem como você não se envolver. Não tem como você não se envolver. Se alguém quiser ganhar alma e não se envolver com as pessoas, você está precisando entender melhor o que é ganhar almas, o que é ser um pregador do Evangelho, né? O que é ser um pregador do Evangelho. Então, amados, quando nós pregamos, né, nós estamos construindo. Se você tiver 1 quilo de prego na mão e você tiver um martelo na outra e você for pregar alguma coisa, você deve ter uma planta, você vai ter um desenho, ou você vai construir uma casa de madeira, ou você vai construir uma caixa, ou você vai fazer um móvel para a sua casa. Enfim, eu não sei, mas você deve, né? Você deve ter medidas, você deve ter tamanho, você deve ter um modelo, um desenho, você deve ter um sonho para você pregar aqueles pregos literalmente na madeira. Por quê? Porque a partir do momento que você vai pregando tábua com tábua, sarrafo com tábua e por aí afora, você vai dando um modelo àquilo que você quer construir. Então não tem como se envolver. Como um pregador do Evangelho, como um pregador da palavra de Deus, nós temos que construir pessoas. Temos que construir pessoas. Aí você pode dizer, mas o pessoal não está muito afim de gastar tempo e tal, o pessoal já tem falado. Olha, querido, se você não pôr o coração naquilo que você faz, você nunca vai ver os resultados. Isso eu ouço muito da minha esposa aqui. Se você não colocar o coração, aliás, essa é uma palavra que ela usa muito, mas é uma palavra que Jesus disse. Ali onde estiver o vosso tesouro, também o vosso coração. Então, o que é tesouro? Uma alma é tesouro para você? Uma alma é tesouro para nós? Sim, vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma tem muito valor.
não é muito valor. Se não tivesse valor, Jesus não teria morrido, né, por nós, para nos salvar as nossas almas. Então, você faz e eu te ajudo. Então, aquele seu discípulo agora já está fazendo e você está ajudando ele. Você não está mais na frente, você está ajudando ele. Você entende como é que a coisa funciona, como é perfeito, como é maravilhoso, né, a caminhada de um ganhador de almas, de um discipulador, de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, enfim. Você é alguém chamado por Deus com um propósito, e seu propósito é edificar vidas. Em qualquer dom que você tiver, em qualquer ministério que você desenvolver, você deverá entender que edificar vidas, adorar a Deus e edificar vidas é a prioridade na nossa existência. E a última frase é: você faz e eu vejo. Chega um momento que aquela pessoa que você ganhou para Jesus, você desceu lá embaixo, você desceu lá ao nível dela e você, com sabedoria, você trouxe ela ao seu nível. Você trouxe ela ao seu nível. Agora, o que você faz, ela também faz. O que você ensinou ela a fazer, agora ela já sabe fazer sozinha. Então, chega o momento que a pessoa faz, o seu discípulo começa a fazer e você vê. Agora quem vê é você. Antes ela via você fazer. Hoje, com toda essa caminhada, hoje é você que vê ela fazer. Então tem que ser assim, porque se não for assim, nunca vamos deixar um legado na vida de ninguém. É preciso, é preciso você fazer. É preciso você trazer as pessoas para te ajudar. É preciso que elas façam e você ajude. E, por conseguinte, finalmente, chega um momento que você vai ver. Vai ver. E aí você vai ver aquela pessoa usando, de repente, muita coisa semelhante a ti. Claro que cada um tem o seu jeito, né? Mas você vai ver aquela pessoa levando um legado seu, levando uma herança sua, e multiplicar também na vida de outra pessoa que você ganhou, que você ensinou, que você preparou, que você enviou. Logo ela vai fazer o quê? A mesma coisa que você fez com ela. Então veja bem, amados irmãos, é uma coisa que não aconteceu na vida de Josué. Josué, ele foi um discípulo de Moisés, mas Josué não fez discípulos. Chegou um tempo que da geração depois de Josué, o povo não conhecia o Senhor de Israel, né? Então nós hoje, na nossa geração, hoje nós somos a geração de Jesus Cristo. E ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ok? Então, não esqueceu? Eu vou deixar aqui a imagem das 4 frases aí, porque de repente você esquece, né? E você voltando aí o videozinho você vai conseguir. Então, veja bem. Eu faço, você vê. Eu faço, você me ajuda. Você faz, eu te ajudo. E você faz e eu vejo. Ok? Então, paramos por aqui, deixamos aqui essa palavra com vocês. Certamente, se Deus quiser e Jesus não voltar, sexta que vem estaremos aqui novamente para mais uma palavra para o seu coração, para ajudar você no seu chamado, no seu ministério. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus resplandeça sobre ti a sua glória. E que a unção do Espírito Santo de Deus te guie e te fortaleça e te dê muita sabedoria e graça e disposição para você ir e fazer discípulos de todas as pessoas que Deus trouxer à tua frente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Eu quero mais uma vez reforçar aqui. Deixa aí o seu likezinho. Certamente alguma coisa boa você vai reter aí para o seu coração. Dê o seu like e inscreva-se no canal, né, para você nos ajudar até que completamos aí 1000, né? Veja bem, nós precisamos de 1000 pessoas inscritas
né? E se você compartilhar, né, você se inscrever e compartilhar com outras pessoas, você estará nos ajudando aí a ampliar mais este canal de comunicação do Evangelho do Senhor Jesus, ok? E lá embaixo você pode também colocar ali, digitar alguma coisa referente ao que você ouviu. Se foi importante, se não foi, certamente isso vai ser visto por nós aqui e isso vai servir para a melhoria do nosso trabalho. Estamos abertos a qualquer escrita que você quiser, né? Não tem problema. O que você sentir no coração, pode escrever aí e será apreciado, ok? Que o Senhor Deus abençoe grandemente e até sexta que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz e que o Senhor te prospere.